Olá, eu sou o Gustavo e eu vou apresentar um pouquinho então falar um pouquinho sobre a classe Records, né, do Java. A primeira coisa que eu notei é que essa classe ela também existe em C Sharp, pelo que eu estava vendo aqui. E nas duas ela vai servir mais ou menos para o mesmo parâmetro, que é o quê? Ela serve principalmente para agilizar a questão do processo de trabalho e ter padrões de utilização de dados, né, que o pessoal às vezes chama de DTO, que é Data Transfer Object. Então, para que principalmente a gente vai representar? O que uma record vai representar? Vai representar geralmente uma classe que vai ter um conjunto de dados pré-definidos para você, por exemplo, saber a resposta de algum lugar. Eu gosto bastante desse exemplo aqui assim. Quando eu estava estudando essa classe Records, ela me lembrou bastante as interfaces de JavaScript. Por quê? Porque as interfaces de JavaScript elas servem praticamente para o mesmo objetivo, que é você pegar e você conseguir definir um pré-padrão de dados que vão vir dentro de um objeto. Ele não necessariamente vai ser mutável, ele não necessariamente vai ter que fazer alguma coisa além de representar esses dados, e é justamente para isso que serve, né, a classe Record. Voltando aqui para as outras perguntas. A situação, então, como já estava falando, vai ser justamente para quando a gente precisa representar, principalmente representar dados imutáveis, e a gente não quer ter todo aquele boilerplate de ter que ficar citando 385 coisas em uma classe de Java, né? Os benefícios da classe Record vão ser menos código, obviamente, depois ele vai mostrar a diferença dos dois códigos, e é tipo bizarramente menor. A gente vai ter a questão de imutabilidade, porque as classes Records elas já prevêem a imutabilidade dos dados, então elas são muito boas para justamente representar saídas de dados ou transferências de dados que não vão ser alteradas e que não devem ser alteradas durante o processo. A gente vai ter uma redução na questão de coisas que você vai ter que ler para o código, né? Vai estar bem reduzido. E a gente também vai ter a questão de otimização de memória e desempenho. Algumas linguagens, como C Sharp, eu não sei se Java faz isso em específico, mas eu procurei aqui e principalmente a classe Record do C Sharp, ela é mais otimizada. Como ela tem toda uma estrutura pré-pronta antes para facilitar a questão, ela também é mais rápida, ela é mais otimizada para essa questão de usar como um DTO da vida, né? Bom, indo para a parte do exemplo aqui assim, por exemplo, numa API, tipo, digamos que eu queira construir uma API que vai ter uma resposta padrão de dados para uma pessoa, né? Caso a gente fosse fazer uma classe que representaria isso, seria mais ou menos isso. Seria que 3 atributos, eu teria que fazer o construtor, teria que fazer os getters, teria que daí então fazer um override para o toString, e daí ainda dependendo do caso eu teria que também fazer um override na questão de hashcode e também na questão do equals, né? Mas se eu quero só representar isso daqui, tá, ele vai me dar aqui assim uma representação decente com aquele override do toString que eu fiz. Mas aí que vem a Record, porque a Record facilita muito a minha vida nesse sentido, porque ao invés de eu fazer aquilo, fazer todo aquele boilerplate, eu só teria que fazer um record, person record, e passar aqui, então, string name, string cpf, int age. E eu tenho aqui praticamente que pré-pronto tudo isso daqui que eu fiz. Eu estou representando do mesmo jeito com um objeto que vai me dizer o que eu vou ter dentro desse objeto, quais são os dados que ele representa, quais são os dados que ele carrega. A única diferença é que ele foi feito bem mais rápido. A gente vai ver aqui
o mesmo resultado, digamos assim. Então, é para isso que serve Record, para o mesmo propósito que uma interface de Java, uma interface de TypeScript. E é isso, muito obrigado.